tarde a todos. Sejamos bem-vindos em mais uma semana de atividades na nossa Casa Paulo de Tarso. Vamos, neste primeiro momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos ligando ao mentor da casa, Paulo de Tarso, a essa equipe espiritual que nos recebe amorosamente neste instante, avaliando as nossas necessidades, os nossos pedidos e aquilo em que nós pudermos ser atendidos de acordo com a vontade do Pai. Então, Mestre Jesus, é com alegria no coração que aqui nos encontramos para mais uma tarde de estudos. Sempre te pedimos, querido Mestre, a tua assistência amorosa, junto do nosso mentor da casa, Paulo de Tarso, dos nossos bons espíritos que nos protegem, que nos acompanham, para que eles nos intuam e nos ajudem no entendimento do estudo, que possamos abrir a nossa alma, nosso coração, e assim, recebendo mais esses estudos, nós possamos perseverar nesse caminho de evolução, conquistando cada vez mais um estado de harmonia, de serenidade e de felicidade. Envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, nessas energias salutares que neste momento se derramam sobre cada um de nós, alcançando também a nossa irmã Rosa, para que ela tenha a inspiração e a sustentação para a mensagem que ela vem trazer em nome de Jesus. Dessa forma, felizes, asserenados e dispostos a aprender mais um pouquinho, nós te pedimos licença, Mestre, e vamos iniciar a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito bem-vindos. É muito bom encontrar todos vocês na tarde de hoje, para que juntos nós possamos estudar um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre. Nós continuamos falando do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e hoje nós vamos falar sobre os mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Bom, antes de iniciar o nosso estudo, vamos esclarecer alguns termos. Em primeiro lugar, lembrar que muito significa grande quantidade, em se tratando de mundos para a morada de espíritos que povoam o universo infinito. E considerando que estão todos, os espíritos, em infinitos graus de evolução, desde os mais recentes, podemos dizer, os recém-nascidos, na espécie humana, até os puros. Estes mundos têm que ser infinitamente diferentes, para que possam nos acolher. Porque todos nós somos diferentes. Cada um de nós está em determinado grau de evolução, de aprendizado, de entendimento. Progressão significa ação de progredir, desenvolvimento gradual de um processo. Progressividade, sucessão, continuação. A casa do meu Pai é o universo infinito. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos imortais moradias próprias ao grau evolutivo de cada um. Santo Agostinho vem nos dizer que a lei do progresso, que Kardec classificou como uma lei natural, funciona para todos os seres, animados e inanimados, para levá-los à transformação a um estado mais perfeito, pois tudo se transforma, Tudo aquilo que morre tem que renascer, porque Deus quer que seja assim, que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para nós homens o fim das coisas é apenas um meio de renascer. E nada volta para o nada, Tantas catástrofes, tantas coisas
de destruições que a gente assiste, né? É bom para que a gente se disponha a ajudar a fazer coisas melhores por aqueles que estão passando pela dificuldade, mas tem uma razão de ser, gente. Nada que o nosso Pai faz deixa de ter uma razão. Então, cada um que está passando por essas tragédias, né, é porque precisa. Se está tendo este efeito, é porque teve uma causa, né, que gerou isso. Então, assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente, os mundos também progridem. Os mundos vão progredir porque nós, seres imortais, vamos progredindo e vamos transformando o nosso mundo num mundo melhor. A história dos mundos nos faz ver que desde a aglomeração dos primeiros átomos na formação deles, há uma progressão contínua, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando a seus habitantes condições mais agradáveis à medida que eles também avançam na senda do progresso, interferindo com inteligência nas forças da natureza. Então, nada fica estacionário. Evoluem paralelamente os animais, as formas de moradia, do vestuário, da alimentação, de ideias. Em tudo há um dinamismo evolutivo, progressivo, né? Se nós pararmos para ver, a gente faz isso na evangelização com as crianças, quando trabalho, como é que nós éramos? Como é que eram os nossos braços, né? Nossos braços bem compridos, lá para baixo do joelho. Onde a gente morava? Cavernas, né? Embaixo de árvore, de formas variadas, né? Quando a gente ia se alimentar, eu sou uma caçadora, vou lá e caço um javali, meu javali. Eu vou comer sozinha, porque foi eu que cacei. Eu não divido com ninguém. Então, eu vou comer um dia, 2, depois não tem geladeira, acabou o javali. Então, por tudo isso nós passamos, até que nós conseguimos entender que se nós dividirmos aquilo que temos, né, de caça, naquela época, de comida, outros vão se alimentar, cada um vai poder fazer a sua parte melhor. Se nós nos unirmos, nós podemos cortar galhos, árvores, sei lá, para fazer uma moradia melhor. Então, nós começamos lá na Idade da Pedra, né? E olha onde nós estamos hoje, né? Graças a Deus. A gente fala dos meios de transporte, carroça, cavalo, diligência, né? Para fazer viagem, para a gente ir para o exterior, ir para a Europa, nós levávamos lá 4, 5 meses de navio. E navio, né? Não era o que nós temos hoje, com piscina, tudo bonito. Não, nada disso, né? Passando por tempestades, por piratas, por tudo isso, né? Então, nós não nos detemos, porque a vida continua e nós vamos melhorando, evoluindo, mas nós temos que ver por tudo que nós já passamos, tudo que nós já conseguimos, fisicamente, moralmente, para estar aqui num mundo que vai se tornar um mundo de regeneração. Então passamos por tudo isso. Ah, mas os reis, né, usavam aquelas perucas brancas, linda, maravilhosa. Sim, porque eles tinham piolho. Então a peruca branca era para esconder o piolho, porque a água era muito rara, eles tomavam banho uma vez por ano, olha lá, né? Então, vejam só, como que a gente vai hoje entender se a gente não tem um banheiro, né? Se a gente não tem uma casa que nos ofereça pelo menos o mínimo necessário, né? Então, são todas provações que nós passamos, né? Porque nós precisávamos estar naquele mundo, naquele lugar, aprender ali para poder evoluir. Ninguém já nasce aqui pronto, né? Nenhum de nós, a não ser aqueles espíritos que já vêm para uma missão, né? Que não é o nosso caso, meu caso, pelo menos, né? Então, a gente vai
progredindo, né? Vai andando. Eu, por exemplo, tenho horror de barro, de sujar meus pés, de não sei o que lá, de meu Deus do céu, como eu devo ter amassado barro nessas minhas encarnações, né? Entende? Então são coisas assim que a gente tem, que a gente vai vendo, se a gente para pensar, a gente vai ver quantas coisas, né, nós já conseguimos, como bem nós estamos, né? A Terra, com sua humanidade, seguindo essa lei, esteve material, intelectual e moralmente em estado inferior ao que nós somos hoje. Já foi um mundo primitivo, tornou-se expiações e provas, né? E vai finalmente se transformar num mundo de regeneração, onde todos os habitantes se esforçarão para viver o bem, numa luta sem as angústias de hoje, pela certeza que terão a existência da imortalidade do ser espiritual, com todas as suas consequências de compreensão, segurança e principalmente confiança nas leis divinas. Estamos vivendo um longo período de transição, onde o mal, a violência, se torna visível a todos, ao nosso redor ou principalmente através dos meios de comunicação, né? É o mal que tem que ser bem conhecido, é a exibição das feridas, do feio, do choro, que o homem desperte de uma vez e use a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua fé, sua vontade no esforço de erradicá-lo através do sentir o bem, pensar no bem e fazer o bem, e não através do mal. O mal, ele gosta de bope, né? Ele gosta de aparecer, ele está na mídia, qualquer tragédia, matou 10, matou 5, não sei o que lá, tudo está na mídia, né? Está ali, a gente está vendo tudo. O bem é tímido. Então não é que não exista o bem. No nosso mundo aqui existe muito bem já, graças a Deus. Muitas pessoas maravilhosas trabalhando em prol de todos. Existe o bem, sim. Só que o bem, ele não se esparrama assim, né? Não vai para a mídia, não faz isso. Até porque ajudar a fazer o bem não é uma coisa que as pessoas gostam de ler no jornal, né? Gostam de torcer o jornalzinho e sair um pouquinho de sangue, né? Então, por isso, mas o bem existe e está acontecendo muito no nosso mundo já, porque nós já estamos a caminho da nossa melhoria, né? Nós vivemos uma época, talvez em aspectos diferentes, né, mas que se assemelham aos tempos dos primeiros 100 anos do cristianismo. Época de mudanças marcadas nas ideias, aquelas ideias que são dominantes até hoje, quando os seguidores de Jesus se doaram na divulgação através da palavra, da vivência, da boa nova que Jesus trouxe, né? Todos nós sabemos quantas pessoas foram sacrificadas por acreditarem no Cristo, né? Mas que felizmente não desistiram. Hoje, a grande maioria dos homens sente necessidade de conhecer o futuro. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E os atuais seguidores de Cristo, principalmente os espíritas, não porque somos melhores, mas pelos esclarecimentos que nós possuímos, têm o dever de divulgar os princípios da sua doutrina pelos meios de comunicação existentes, mas principalmente pelo exemplo, pela vivência sincera da fraternidade, da tolerância, do perdão e do amor, né? Então, não é fazer proselitismo, né?
fazendo proselitismo da doutrina, não que a doutrina não precisa fazer isso, mas sempre que tivermos oportunidade de indicar uma palestra, de indicar um livro, de responder as perguntas que não são feitas muitas vezes, né? Porque todo mundo é ateu, graças a Deus, né? Até que sinta a necessidade que algo que não se entenda aconteça, né? Então as pessoas começam a pensar, né, nesse ser ateu. E isso é muito importante, o nosso comportamento. Olha quantas coisas boas, né? Nós temos filmes, temos, sem falar nos livros que são maravilhosos. Agora tem o filme do Cepé, aconselho vocês a assistirem, é maravilhoso, uma história lindíssima, né? Então, são essas coisas que nós vamos vendo, que nós vamos passando adiante, né? Que é a nossa maneira de ajudar, de fazer alguma coisa, né? Raul Teixeira é um grande orador espírita, escritor, e ele sempre diz: ser espírita não é para qualquer um, não é para quem quer, é para quem pode. E isso não é uma exaltação ao espiritismo, não. É porque nós espíritas que estamos aqui tentando crescer, nos melhorar, sabemos que aquilo que estamos vivendo, que aquilo que estamos passando tem uma razão. Que Deus não olhou para ti e disse: não gostei do teu óculos, então tu vai passar por isso. Não. Jamais, em hipótese alguma. Entende? Então, é consequência de nossas atitudes. Todas elas, sempre. Porque nós, quando estamos nesse corpo físico, graças a Deus, nós só enxergamos o aqui e agora, né? O que já é muito para nós. Mas quando nós estamos fora do nosso corpo físico para reencarnar, para voltar ao mundo, o que a gente faz? A gente tem uma visão ampliada. E aí nós queremos vir para fazer aquilo que nós deixamos de fazer, fizemos mal feito ou que erramos. Claro que nem tudo nos é permitido, porque nós não teríamos condições de ir a termo com o trabalho, né? Quando eu entro no meu corpo físico, eu já, né, me dou uma embrutecida, né? Não tenho mais aquela visão, né? Progressão dos mundos segundo Santo Agostinho. Adoro Santo Agostinho. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente o mundo em que eles habitam, né? Então, marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos homens, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto na natureza nada permanece estacionário, né? Então, como é que era a nossa habitação? Lá nas cavernas. Como é que é a nossa habitação hoje? Por mais simples que seja, tem tijolo, tem madeira, tem telha, tem... Talvez não tenha, todos não tenham isso que nós gostaríamos que tivesse, mas cada um está no lugar certo. Ninguém está no lugar errado, né? Eu não sei quanto a vocês, mas já me perguntei muitas vezes, mas por que só comigo, né? Mas eu não preciso ouvir a resposta, porque a resposta está em mim. Não é só comigo, é porque eu estou precisando disso. É através disso que eu vou aprender, que eu vou me regenerar, que eu vou ter oportunidade de vir para o mundo de regeneração, né? Então, e eu me consolo assim, bem, né? Se eu não estou fazendo tudo direito, não vou para o mundo de regeneração quando eu desencarnar, pelo menos eu vou ficar num mundo onde eu vou ser uma esperta, né? Onde eu vou saber mais coisas, etc. Né? É um consolo, né, gente? Não é um grande consolo, mas pelo menos, né? Isso é quando a gente dá mancada, sabe? Quando a gente está dando uma mancada que a gente pensa assim, né? Tão grandiosa é essa ideia e digna de majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra. Restringe a humanidade a poucos homens que aqui habitam, né? Segundo Emmanuel, que lá no livro Religião dos Espíritos, ele diz que nós temos no espaço imensurável mundos berços,
e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisão. Porque quando nós saímos daqui, não crescem as nossas asinhas e nós viramos antes, né? Nós vamos igualzinha que estamos aqui e precisamos de um lugar adequado até nos entrarmos em forma novamente, né? Então, a Terra, ela passa por uma etapa de transição entre provas e expiações para regeneração. Então, nós somos uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas. Em um planeta, entre 8 planetas. Em um sistema solar, entre 100 bilhões de sistemas solares. Em uma galáxia, entre 100 bilhões de galáxias. Afinal de contas, quem somos nós? Como se dará a transformação da Terra para o mundo feliz? Como é que isso vai acontecer? Um estalar de dedos, será? E como é que cada um de nós pode contribuir para essa transformação do planeta que habitamos? A transformação moral do planeta se dará pela nossa transformação interior e exterior. Ou seja, pela mudança de hábitos, atitudes, nossas atitudes para com o semelhante e também para com o planeta. Que, na verdade, nós cuidamos muito mal do nosso planeta, né? Cortamos dezenas, centenas de árvores para fazer um acampamento, cortamos centenas de árvores para fazer um prédio, né? E não replantamos. Não fizemos nada disso. Não cuidamos da nossa água, enfim, né? Estamos aí, mas estamos fazendo, né? Então, nenhuma conquista exterior vai ser conseguida se não mudarmos intimamente, né? Pois é lá no íntimo onde estão instalados os nossos hábitos ruins. É aquilo que nós sempre falamos nas nossas palestras, reforma íntima. Esses hábitos estão em nossos pensamentos, sentimentos e ações. Os Espíritos anunciam que chegaram o tempo marcado pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, né? Então, este mundo esteve, material e moralmente, num estado inferior. E ao que se acha hoje, né? E alçará sob este duplo aspecto a um grau mais elevado, né? Então, essa transformação que está acontecendo no orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. A época atual é de transição, então se confundem os elementos de duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já assinalando cada uma, no entanto, no mundo, pelos seus caracteres que lhes são peculiares. Estão nascendo entre nós, né, centenas ou mais, não sei, de espíritos com evolução excelente, adiantada, né, vindo para nos ajudar nessa transição, né? Inclusive, o mentor do Chico, né, o Emmanuel, já está encarnado. E assim por diante. Então, com isso, nós temos o quê? Novas responsabilidades, né? Nós precisamos de toda a nossa força, de toda a nossa vontade,
de todo o nosso empenho para aproveitar essa oportunidade, né? Para não fazer como eu, né? Que tem a opção de, se não fui bem aqui, vou ser mais esperta lá, né? Então, nós temos que sair bem, muito bem, né, daqui. Porque a tendência do bem será a tônica deste nosso novo mundo de regeneração, né? Mas para alcançar esta graça, a única solução é nós iniciarmos já a nossa regeneração espiritual, a nossa transformação íntima, né? Então, qual é o desafio de mudar, né? Nós temos uma reflexão, precisamos mudar. Uma análise, do jeito que está, não dá. Decisão, vou fazer de forma diferente. Ação, acho que estou melhorando. Né? Então, esse mundo de regeneração já despontou no horizonte e que para as mudanças ocorram sem sofrimento, precisamos dar um toque de amor em tudo à nossa volta, começando no nosso lar e aos poucos englobando todo o nosso planeta, né? Então, a Terra pertence a vários mundos do universo, né? Que é uma escola abençoada. Então, conscientizar para a importância do aperfeiçoamento moral. Nada melhor neste momento que a palavra esclarecedora de Santo Agostinho, que está neste capítulo do Evangelho que estamos falando, né? Então, nos mundos regeneradores, servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes, né? A alma penitente encontra neles a calma, o repouso e acaba por depurar. Então, nós temos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Estamos aqui. Ó, esse aqui, né? Ainda temos todos esses aqui para alcançar, né, gente? Então, lá, os mundos primitivos, eles servem de morada para a nossa primeira encarnação espiritual. Então, neste tipo de mundo, não existe nenhuma vida moral. O homem preocupa-se apenas com a satisfação de suas necessidades materiais. A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento moral. Lá, o nosso irmão que caçava o javali, né, e que comia só ele, que não repartia, né? Mundos de provas e expiações é a situação atual do nosso planeta. O mal ainda predomina sobre o bem. Os espíritos que estão aqui encarnados precisam de expiar e, ao mesmo tempo, precisamos passar por provações. Os mundos regeneradores servem de transição, que é o próximo passo evolutivo da Terra, né? Então, é a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais, onde o bem predominará sobre o mal. Mundos felizes, onde o bem supera muito a ignorância. Neste mundo, a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo que compreendemos dela no nosso planeta. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis. Não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo aquilo que seja fruto do egoísmo e do orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. Mundos celestes ou divinos, né? É a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina e a ignorância não existe. Então, nós ainda estamos longe, nós habitantes deste planeta, mas nós precisamos passar por todas essas etapas para que finalmente possamos entender e encontrar esta tão almejada felicidade, que por ora ainda colocamos mais nas coisas materiais. Mas ela já está na nossa caminhada, mas ainda não é aquilo que queremos. Temos momentos felizes e é importante que todos os dias, mesmo que por um pouquinho, nós possamos senti-la, ver que ela é possível, que ela existe, né? E saber que ela está mais no ser do que no ter, né? Porque nós ainda tendemos mais para o ter, né? Quando eu tiver isso, eu serei. Quando eu isso, não.
vamos ser felizes aqui agora com o que nós temos, né? Então, que cada um de nós possa encontrar o melhor caminho, né, para se trabalhar, para deixar suas mazelas de lado, para ter uma visão mais ampla sobre todos aqueles que estão ao nosso lado, que estão ao nosso lado por alguma razão, né? E às vezes a gente acha que é um castigo até, né? E até pode ser, mas é muito importante, né? Temos que abençoar todos aqueles que nos fazem calar a boca, que nos fazem ficar em silêncio quando estão atracando. É com esses que nós temos que bater de frente, que nós temos que trabalhar. Então, muito obrigada pela atenção e que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós.